Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a espiritualidade nos oferta, nos proporciona, nos deixa de mão beijada para que nós possamos aproveitá-la. E estejamos fazendo isso com humildade, com amor, com carinho, buscando entendimento, buscando união, buscando amor, porque só amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. É através da boa vontade de bem servir que haveremos de servir aos nossos semelhantes que estão perto de nós. E o mais perto de nós, que precisa mais do que qualquer um, somos nós mesmos. Eu acho importantíssimo trabalhos como acontece nesta casa maravilhosa divina, mesmo porque temos que trazer conosco a disciplina, a cautela, trazermos também a boa convivência conosco e também com os nossos irmãos. Porque parece que não, mas a religião, por si próprio, faz com que nós nos cobremos a nós mesmos as nossas falhas e nossos erros, todas, estou dizendo todas. Por isso é muito importante, eu estou até lendo o livro Ação e Reação, quando estamos, tem até lá embaixo, a gente chega, né? Lá embaixo, tem essa sala aqui embaixo, né? Quando chegamos, cumprimentamos, batemos papo, não sei o quê. É interessante porque lá também tem, né? Os espíritos ficam ali fazendo esse bate-papo, colocando a conversa em dia, né? E aí depois eles sobem para o templo de oração. Aí no templo de oração, o silêncio, a prece, a leitura, o envolvimento de espiritualidade maior. É isso que nós temos que desenvolver sempre, aprimorarmos, para que quando entrarmos dentro de um templo de oração, consigamos estar em oração, mantendo as nossas preces, ajudando para que a espiritualidade maior continue mantendo este invólucro de amor e de luz que é esse tempo. Afinal de contas, quando saímos, a espiritualidade maior nos pede que desçamos em silêncio, quando chegamos também estejamos em silêncio. Com os pensamentos elevados, porque nós não tomamos o passe com as mãos que se erguem pelos homens da matéria, nós tomamos os passes pelos espíritos que nos indicam magnetizações lindas e maravilhosas. Então vamos agradecer esses irmãos amigos, bem fazer e também trazer ao nosso espírito esses momentos de luz e de amor, onde aqui nos empenhamos palestras lindas e maravilosas, que agora, né, nas quartas-feiras, estamos fazendo mais pelos nossos irmãos da casa, que é muito gostoso, né, que são pessoas maravilhosas, estão trazendo bastante entendimento. Temos, claro, os outros trabalhos que acontecem na casa, o curso, a divulgação, que está trazendo os livrinhos, que nem eu recebi hoje em casa do correio lá, muito gostoso, né? Saber que nós estamos sendo lembrados, nossa irmãzinha Cida também, até comentou no grupo, trouxe ela para perto, né? Ela falou assim, estou sentindo saudade da casa, né? Então é aquela coisa que a espiritualidade já falou, as portas estão abertas e como eles mesmos dizem, de forma gradativa as coisas vão voltando ao normal. Não tenhamos pressa, confiemos em Jesus e em espiritualidade maior. E quem vai fazer a palestra hoje vai ser nosso irmão Rinaldo. Ele vai falar sobre o livro Evolução em Dois Mundos. O tema dele vai ser Cocriação em Plano Menor. Gente, é um grande tema, uma grande palestra. Ele falou para mim que daria para fazer 80 palestras com esse livro. Realmente é verdade, até mais dá, né? Então é nós e Deus, irmão Rinaldo, fique à vontade. Bom, gente, boa noite a todos. Senhores irmãos, a gente continuando aí a convenção do nosso querido irmão André Luiz, nós vamos apresentar hoje um estudo de uma das lições do livro Evolução de Dois Mundos, cuja obra, né, é extremamente difícil, talvez uma das mais difíceis de André Luiz, né? Trata-se de estudo científico e biológico, e tanto é verdade que a data da publicação da obra é de 1958 e até os dias de hoje ainda há bastante discussão, comentários, no bom sentido, entre os estudiosos, né? Basta aí a gente verificar pela internet. Então, uma obra difícil, mas possível, claro, de se fazer. E o estudo que a gente vai apresentar hoje é tão somente com relação ao item cocriação em plano menor, que é o nosso, que é o nome, justamente
o motivo por que escolhi ele para fazer, né? Se refere a nós. E é objeto, ou melhor, conforme consta do último item da primeira parte do capítulo 1 da obra em questão, ou seja, fluido cósmico. Né? E G, embora no livro, no sumário, nada constou, mas pela ordem alfabética a gente vai ver lá no capítulo 1, item A, B, são 7 itens, né? Seria o G. Então, gente, nós vamos comentar, falar também, né, sobre alguns capítulos, ou melhor, sobre alguns itens no mesmo capítulo, né, e vamos também mencionar outras obras para complementar essa lição, né, para a gente dar um melhor reparo nesse estudo que estamos fazendo. E esse estudo representa uma versão preliminar, passível de revisão, né? Cuja revisão foi feita, nós fizemos e também pedimos aqui para os amigos, colegas da casa, para fazer para a gente. Inicialmente nós falamos com a Sandra, depois falamos com o Carlinhos, com o Rafael, revisionaram o trabalho para a gente, e a gente agradece, né? Boa vontade que tiver, e nós procuramos fazer o melhor dentro da possibilidade, né? Porque a gente quer apresentar um trabalho organizado cientificamente para que todos possam se satisfazer, todos possam entender, né? Então, meus irmãos, né, a princípio, André Luiz define o fluido cósmico como o plasma divino, o bálsamo do Criador, ou ainda sua força nervosa. Segundo esse fluido, ele é o elemento primordial da vida, onde vibram constelações e sóis, mundos e seres. E André Luiz também nos diz que a vida é assunto da biologia. Ainda André Luiz, nos ensinando, né, ele nos diz que Mônada foi criada num plano espiritual e foi trazida no plano físico após passar por vários processos de adaptação até atingir a fase humana. Lembrando que o espírito, ao ingressar na fase humana, já alcançou, né, já teve um corpo espiritual, já desenvolveu um corpo espiritual, que também chamamos de perispírito. Né? Então, meus irmãos, né, com isso, André Luiz nos afirma que o espírito foi criado por Deus no plano da cocriação. E foi criado por Deus para evoluir, foi colocado no nosso mundo para evoluir através dos vários reinos existentes, ou seja, o reino mineral, vegetal, animal e hominal. E uma vez completado o estágio evolutivo no reino hominal, ingressará ele sua evolução em reinos superiores, onde lá são chamados como ultra-humanos ou ultra-hominal. Segundo nosso irmão André Luiz, a passagem para o mineral nós não conhecemos, não sabemos, é completamente desconhecida para nós. E André Luiz nos diz ainda que quanto aos seres inferiores, a evolução é biológica e depende também de adaptação e muitos outros procedimentos. Então, gente, como nós falamos, né, como disse André Luiz, a vida é assunto da biologia e os espíritos foram criados por Deus no plano da cocriação para evoluir e desenvolver faculdades nesses reinos que citamos, né? Ou seja, mônadas, né? Seres inferiores, superiores, tudo é espírito, tudo é criação de Deus. Deus é o criador de tudo, né? Deus é o regente, criador de todas as coisas, como nós sabemos, né? E, obviamente, Deus, só Ele, só Deus cria em definitivo, e só Deus cria os seres vivos, claro, é evidente isso, né? Então, gente, como nós
falamos aí no início, a obra em questão é difícil, mas não impossível. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, do estudo, né? Então, a gente vê, como disse, na internet, palestras maravilhosas, lições, estudos, né? Gente preparadíssima muito. E eu fiz assim esse trabalho agora, dessa maneira, porque realmente não tenho melhores condições de falar sem usar a tecnologia, a tela, né? Então a gente procurou fazer o melhor, a gente teve dificuldade no que se expressou André Luiz, né? No que ele quis nos passar a ensinar, difícil a gente fazer isso, né? E a gente resolveu fazer dessa maneira porque é mais acessível, mais fácil para a gente entendermos, né? Então, vamos fazer aí dessa maneira. A gente lembra que os ensinamentos de André Luiz, muito importante, né? Muito valioso para o nosso aprendizado, para o nosso estudo. E também a gente ainda comentava há pouco que muito feliz aí a nossa irmã, a Sandra, que teve a ideia, teve essa iniciativa de fazer esses trabalhos, esses estudos, a coleção do André Luiz, que é bom para a gente, importante, para casa também. Embora conheci o livro, eu fui estudar ele agora, quando troquei pela Carolina, Priscila, né? Eu troquei com ela no estudo, porque justamente quis pegar esse livro para ler. Já conhecia, claro, né? Mais preguiça de ler, não tinha mais. Aliás, eu nem li inteiro, falta, né? Estou na metade do caminho, só a primeira parte. Então, gente, a gente vai iniciando, né? Evolução em Dois Mundos, né? É a 10ª das 13 obras que compõem a coleção. André Luiz destina essa obra aos estudiosos, né? Que desejam se aprofundar no conhecimento da ciência do espírito, né? Para isso, procura o autor aliar os conceitos rígidos da ciência aos preceitos evangélicos revividos no Espiritismo. Como a gente disse, né? Adentramos aí a física e a biologia, discorre sobre muitos temas, né? Fluido cósmico, como eu disse, corpo espiritual a gente citou, a evolução, a alma, o mecanismo da mediunidade e os demais aspectos, né? E é uma rica fonte de conhecimento para os que buscam ampliar a capacidade intelectual com o auxílio dos cientistas e pesquisadores. Bom, em resumo, o trabalho nos oferece, segundo as palavras de André Luiz, um maravilhoso conjunto de definições sintéticas sobre a nossa própria alma imortal, a face do universo. Então a gente... Cocriação, né? André Luiz nos diz que o universo vai gerar 3 planos: o de Deus, o plano da criação, de cocriação em plano maior, cocriação em plano menor, cocriação em plano menor, que é o nosso, né? Nós nele dispomos de recursos naturais, leis físicas e leis morais. As primeiras se referem à matéria, a segunda, espírito, e o homem no seu desenvolvimento. O homem não cria os recursos naturais, só pode transformá-los em objetos úteis, moradias, instrumentos de trabalho, de locomoção, de sustento, etc., em cooperação com seus semelhantes para com o próprio conforto, a subsistência ou progresso. Também não cria os seres vivos, como dissemos, só Deus, né? Eles já estão subordinados à lei da reprodução, do crescimento, da hereditabilidade, da encarnação e da desencarnação. Cocriação, né? Os homens de mente desequilibrada, lutando no microcosmo, que é o planeta Terra, os lugares das grandes dores resultantes dos crimes contra a lei divina, e onde irão estagiar, resgatando o mau emprego daquele mesmo fluido cósmico, com o qual as inteligências superiores moderam as edificações macrocósmicas. Assim, tudo que o homem manipula provém do fluido cósmico, que da primeira à última análise é posse plenipotenciária de Deus. Deus é o sublime dispensador de todas as manifestações do fluido cósmico, seu hábito, mas é da lei divina que todo e qualquer uso seja feito única e exclusivamente visando o bem de todos. Há os espíritos co-criadores em plano menor que utilizam o fluido cósmico universal, assimilando os corpos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicomático, corpo material e espiritual, em que se espelham ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e desencarnada. Resumidamente,
isso quer dizer que nós, seres humanos, no patamar evolutivo que nos encontramos, também somos co-criadores, pois formamos nosso corpo espiritual e material, utilizando também do fluido cósmico universal. Com isso, devemos ter o tamanho de nossa responsabilidade diante de Deus, pois nos é dada uma parcela de trabalho na criação, que devemos receber com toda a alegria e coragem possível, pois assim como Jesus nos disse, vós sois deuses, como o Rafael costuma dizer sempre, né? Foi um pouco depressa, senão para dar o tempo aí adequado. Né? Podemos criar tudo à nossa volta quanto desejarmos, inclusive um novo mundo de paz e amor, sem fronteira para todos nós. Devemos estar sempre atentos, pois somos responsáveis pelo que pensamos, sentimos e agimos. Somos responsáveis pelo que atraímos a nós mesmos. Por fim, para podermos co-criar, devemos ter consciência, trabalhar internamente para eliminar as ilusões materiais e sempre procurar o bem de todos. Portanto, isso daí é o bem de todos. Bom, agora os espíritos informam que o avanço deste plano é limitado. Quando tenhamos alcançado a sabedoria relativa ao nosso ciclo de reencarnações como seres humanos, tentamos automatizar o comportamento evangélico, ingressaremos em outro plano de vida, de cocriação em plano maior. Aí já, né, aquela parte que nós falamos dos reinos, né, reino nominal, depois vem os reinos superiores, né, onde lá os espíritos evoluídos são capacitados às boas obras. Né. A gente disse cocriação em plano menor, quando preparem o alimento, esse é um instrumento de trabalho que nós cocriamos, transformamos, né, através do fluido. O homem constrói um fogão, que é próprio para fazer o alimento, né? O alimento que a gente colocou é só figurativo, ilustrativo, né? Olha que delícia, né? Macarrãozinho, italianado, né? Feijãozinho, gosto de feijão preto também, que delícia, né? Uma pintura também, né? Uma cocriação, podemos fazer a pintura no quadro, a pintura em casa, tal, né? Nem todos fazem um quadro, mas uma pintura em casa, né? Se faz, né? Bom, ainda uma obra literária, arte rústica, né? Podemos criar os vasos aí através da argila, né? Cerâmica, tal, um artesanal, né? Tudo isso é cocriação em plano menor, né? Matéria-prima do universo, esculturas de barro, artesanatos, tal, né? A renda, né? A renda aqui no Brasil, lá no Nordeste, maravilhoso, né? A cocriação em plano menor transforma recursos da natureza, por exemplo, tijolo feito de argila, tal, né? Nada se cria do nada. Capinar de um campo também, né? Vem da cocriação. Tudo. Nós criamos tudo, transformamos todo o instrumento. Fluido cósmico, criação divina, espíritos, matéria e energia. Essa figura foi tirada do livro Instrumentação da Vida, no plano espiritual, gente, ó. Se engana quem pensa que lá não tem lazer, tem descanso, ó, lá eles estão, olha só, você vê os irmãos lá, ó, estão se deliciando, eles pescam, eles nadam, tomam seus banhos. Voltem no mar não tem os mergulhadores e tal, tem o dia de descanso, né, de lazer deles. Com criação em plano menor, transforma o recurso da natureza. Nossos materiais são produzidos com matéria-prima de outro plano. Aí Emmanuel nos afirma, né? Jesus e seus trabalhadores, com essa matéria-prima, fizeram a terra e seus recursos, né? Formaram primeiro o subsolo, a atmosfera, continentes, relevo, mares, lagos, rios, as leis naturais, moradia para plantas, animais e homens. Tudo isso faz parte aí da cocriação. Né? Essa segunda parte, vamos ler rapidinho também. Quando proferimos a sentença a título, somos remetidos a pensar. Não está me deixando. Quando proferimos a sentença a título, somos remetidos a pensar em criação e seus diferentes planos de ação,
Sabemos que a criação é ato divino, que o dispensador da vida teria criado espíritos em um período desconhecido por nós, que a vida foi um ato de seu amor, seu halo vital preenche os espaços no fim do cósmico universal, que seria manipulado pelos co-criadores de acordo com os recursos morais, físicos e recursos naturais de cada sistema. Espíritos, energia e matéria, recursos vêm do plano da criação. Desconhecemos, André Luiz nos diz isso, a origem e evolução dos espíritos, mas sabemos que é compulsória, assim como toda a criação. O que sabemos é que esses espíritos co-criadores, auxiliares do Criador, se classificam em vários estágios, perfeitos e imperfeitos. Nós falamos da mônada, né? Inferiores e superiores, né? Todavia, todos se submetem à lei fundamental da evolução, quando se desenvolverão física e mentalmente, em etapas progressivas e ordenadas. O amparo da espiritualidade é constante e ininterrupta nesta obra individual, razão pela qual espíritos imperfeitos tornam-se co-criadores em plano maior, claro, não sem antes se burilharem e se reformarem. Se a cocriação em plano maior compete a esses espíritos perfeitos, abnegados em buscar o bem coletivo de si próprios, cabe-lhes cooperar para a criação de sistemas e o desvelo deles. Já no âmbito da cocriação em plano menor, as criaturas, espíritos imperfeitos, nós humanos, por exemplo, também cocriamos, consoante nossos recursos e nossas leis físicas e morais. A gente já falou mais ou menos isso na parte inicial, né? Nossos recursos se referem à matéria, as leis físicas e morais se referem ao espírito, e elas se refletem em nossa vida. O homem não cria os recursos naturais, só os pode transformar em objetos úteis, nós já falamos, né? Moradias, instrumentos de trabalho, locomoção, sustento em cooperação com os seus semelhantes, resultando em seu conforto, subsistência e progresso. Esta atuação está diretamente subordinada à lei do trabalho. Trabalho é lei da natureza. Sem ele, o homem permaneceria na infância, parado, né? Tudo trabalha na natureza, sempre obedecendo à necessidade do trabalhador. Por exemplo, o pássaro trabalha para a sua conservação, e o homem, nós, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Nada se cocria sem esforço, sem trabalho, sempre coloquemos nossas ideias e energia em ação, seja lá qual for o plano da criação. É bem verdade que os recursos limitam a cocriação, todavia, descobrindo-se as leis, sejam físicas ou do espírito, amplia-se o conhecimento e nos é dada a oportunidade de cocriarmos, né? Então, gente, nós podemos tanto cocriar aqui, no terreno, como também espiritualmente. Geralmente, vem, né, do plano espiritual. Por exemplo, o Santos Dumont, ele já tinha idealizado quando ele estava lá, chegou aqui na Terra e depois se arrependeu, né? De verdade. Como foi dito, nada se perde, tudo se recria, se transforma. Também nossas criações são especializadas em novas criações, conforme cresce nossa evolução e conhecimento. A gente vê tantas pessoas com inteligência e sabedoria, né? Mas vem também de estudo, de lá. Assim, as criações em plano menor são temporárias, pois evoluem. Então, pelo exercício da lei do trabalho e do estudo, vamos co-criando. A fim de que entendamos como o ser humano evolui e como atua na cocriação, a doutrina espírita vem falar da reencarnação. Por ela, espíritos se renovam, se aprimoram, moldando a mente e o pensamento para o bem geral. Falei que a gente citou outras obras, né? Então, André Luiz, ele mesmo, em sua obra Mecanismo da Mediunidade, essa eu não tinha pego inicialmente, me parece, esclarece que como o pensamento é instrumento de trabalho no plano da cocriação. A saber, o pensamento produz três efeitos: radia, vitaliza e cria paisagem. Por ser eletromagnético, suas energias criam efeitos particulares. Einstein teria formulado que toda energia é resultado da massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Mais tarde, Newton vem falar em trabalho como força multiplicado pela distância. Trabalho, força, distância. André Luiz, a falar que o pensamento se classifica em ondas longas, médias e curtas, categoriza que a força em movimento, multiplicado pela distância, curtas, longas ou médias, define o trabalho. Nossa energia se canaliza em diferentes trabalhos, seja de revitalizarmos um ser que necessita, através de vibrações, seja de irradiarmos no meio nossa energia, ou ainda de criarmos paisagens regenerativas, onde nossos espíritos encontram
encontrarão guarida para seus íntimos desejos de aprendizado. Este é um trabalho em plano menor para nós humanos. O livro Mediunidade e Experimentação da Vida nos chama a atenção para o trabalho que o Espírito desenvolve 24 horas por dia. Torna-nos claro que o trabalho em cooperação é tão comezinho como respirar, uma vez que somos médios o tempo todo. Novas descobertas científicas, revelações mediúnicas são tão cocriação em plano menor quanto já falamos essa parte. A gente está repetindo para dar um álibi melhor para a lição do estudo. Prepare um alimento, cozinheiro, ainda uma pintura, uma obra literária, um capinado no campo. Uma das forças criadoras pouco entendidas e tomadas tabu é o sexo, que nada mais é que força criadora. Nós falamos do sexo restrito, quem cabe a perpetuação da espécie. Não falamos, né? Mas falamos do sexo como função do espírito que regula a troca de energia criadora entre os seres, produzindo tanto a fecundação física, procriação, quanto a geração de ideias na fecundação física. Assim é que a energia criadora flui numa reunião de negócios, estimulando o crescimento da empresa, bem quando um casal decide ter um filho. No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que a energia sexual deve ser controlada por valores morais, garantindo seu emprego adequado para a criação de formas físicas ou de obras que trarão progresso para o planeta. André Luiz, em Ação e Reação, diz: as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam tesouros da arte, as riquezas, as indústrias, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. Pela energia criadora do amor se estabiliza o universo, a alma que busca os prazeres mais nobres, seja ajudando, descobrindo, purificando, aprendendo, estudando e servindo. Revoluções do globo. Isso daí. Os mundos se esgotam envelhecendo e tendem-se a dissolver para servir de elementos de formação de outros universos. Pouco a pouco, isso retorna o fluido cósmico universal do espaço que tiraram para se formar. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico tem por efeito diminuir constantemente a massa, se bem que de uma quantidade inapreciável num tempo dado. Isso daí está na Gênesis, né? O espiritismo e as grandes transições, teus, a extinção do cativeiro, socialismo, estabelecimento da realidade, de ficção da igreja, lutas renovadoras da UFO. Jesus, nosso grande orientador, veio com a missão de abraçar a humanidade, decidindo sobre os destinos do mundo. Vejamos também, não será em 2012, Chico Xavier revela a data limite do velho mundo. Veja o capítulo 2. Renovação moral, a essência da nossa evolução. Toda essa evolução de notícias, de mensagens e avisos da vida espiritual deve surfar para o homem, domiciliado na terra no presente século, a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Emmanuel, capítulo 7, Revelações de Chico, sobre o papel do Brasil na transição. Neste capítulo, trataremos das revelações que nos foram feitas pelo médico, entrevista que ele deu em 27 de dezembro de 92, foi ao ar em junho de 2011. Renovação moral, a essência da nossa evolução. Nós temos nesse livro de Juvenil Borges, só que bonito, né? Tempo de transição, diz o autor, procura traduzir a realidade no momento que estamos vivendo, visando uma preparação para o terceiro milênio. Para encerrar, maravilhosa mensagem do Dr. Bezerra, que todos conhecem, né? O Brasil e sua missão histórica de coração do mundo e pátria do Evangelho. Abril de 2000, no Reformador. Reinaldo Montalva, sou eu. Esqueci de apresentar. Então, gente, esse livro, Evolução em Dois Mundos, a gente já dizia no início, né? O Officer deu uma cortadinha. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é composta de 20 capítulos. E no primeiro capítulo, fluido cósmico que a gente disse, né? E a gente disse o último item, que é o sétimo item, né? Então é considerado como G, pela ordem alfabética, né? Depois tem o segundo capítulo, o terceiro, o quarto, tal, todos compostos, subdivididos em itens, né? E depois a segunda parte, ela é composta por 20 capítulos também, diretos, né? Então, gente, esse livro,
temos, né, tem que ser estudado, tem que ser relido. Eu dei uma pincelada, uma lida, mas confesso para vocês, tive sim dificuldade. Eu fiz questão na época de pegar ele para fazer, para experimentar, para, né, a gente enfrentar, né, e realmente ele é difícil, mas é bom, bonito, e a gente tem que encarar, tem que estudar, né? E a gente também, para complementação da lição, não sei se provavelmente dá tempo, né? A gente tem aqui, nós fizemos só um aparato, por exemplo, né, a criação, nós já dissemos, vimos noções de Deus, Espírito, matéria, energia no Espiritismo. Dissemos que Deus é o regente criador de todas as coisas, né? Criação desconhecida, criação no livro dos Espíritos, na Gênesis, como concepções da época, evoluções em dois mundos com teorias atuais, né? A gente falou dos outros itens, por exemplo, espíritos superiores fazem planetas, sóis, estrelas de galáxias. Aí o item da galáxia deve ser o item, se não me engano, A, B, C, D, deve ser o item D. Temos também aqui outro item, que a gente fala das radiações, né? Radiações como luz e calor atribuídas à agitação dos átomos e moléculas, né? Sem nada saber como os espíritos chegam ao nosso mundo, né? Dizem espíritos que ingressam no reino mineral. Espíritos criados no plano de cocriação, a gente diz, evolui, desenvolve as faculdades e tal, né? A gente vai ver também, entendeu, uma parte, evolução, adaptação e corpo espiritual. Evolução, espíritos criados no plano, evolui, desenvolve, tal como já dissemos, né? Consciências biológicas, hereditariedade e mutações genéticas. Espiritismo compatível, mas evolução é do espírito. Células, espíritos mais matéria. A lei da evolução. Evolução, princípio fundamental, distingue de outros credos até espiritualistas. Novo sentido, a reencarnação. Espiritismo, as noções se modificam. Vida uma só, em planos diferentes. Matéria não é o mal nem o bem. Esses resultados das influências dos espíritos, né? Não há castigo, dor e sofrimento, sensações temporárias. Bem-estar de todos é tarefa, responsabilidades de todos, amor grande. Isso é o que nos diz a lição, um resumo a gente fez aí para não... Adaptação, todo ser vivo tem reatividade, assume comportamento conforme estimulado. Corpo físico e corpo espiritual, sempre associado a um corpo, diferença na compensação. Espírito mais corpo espiritual, ser completo, se desenvolve sempre onde for. Corpos que desenvolvem são o mental e espiritual. Corpo físico, reflexo material deles. Daí não sabemos todas as etapas evolutivas. Corpo espiritual, centros de forças. Conquista patrimônio, leva consigo e engrandece nos dois planos, conforme leis de Deus. Corpo espiritual, temos todo equipamento de recursos automáticos, que governam milhões de células, serviço da inteligência. Centro de forças, há muitos apontados, citados, né? E por fim, a gente vai falar aqui, temos, né, outros mundos, né? Terra pertence ao sistema solar. Este é a Via Láctea, esta é uma aglomeração de galáxias, faz supor a existência de infinitos sistemas. Espíritos afirmam a existência de vida fora da Terra, muitos moradores na casa de meu Pai. Esses são os espíritos maiores que cocriam as várias moradas do Pai. Emmanuel, né? Jesus condena anunciou na figura, formação da Terra em seus mínimos detalhes com um grupo de espíritos maiores. Espíritos e recursos vêm do plano da criação. Energia material, fluido cósmico, matéria em estado de compensação desconhecido. O surgimento da vida. Desconhecemos a origem da evolução e a cocriação em plano maior. Espíritos informam também desconhecer que a evolução é através dos reinos, mineral, vegetal, animal, ninguém foge da evolução. Vida é assunto da biologia, conforme André Luiz já nos comentou, nos disse, né? No mineral não sabemos explicar. Tudo evolui para uma finalidade. Transformações de animais para homem em planos especiais por espíritos maiores. Palavra com intervenções
especiais. Gente, isso tudo a gente fez um resumo, queremos de cada item, fazer um breve comentário, difícil, não sei se dá para entender, né? Confesso que até eu tive dificuldade, eu fiz assim com uma estapinha. Né? A gente vai finalizar essa parte dizendo a origem da vida. Segundo Emmanuel, a vida organizada surgiu na Terra segundo planos e formas estudadas, previstas desde o início por numerosas assembleias de operários espirituais, sob orientação do Cristo. Tudo foi adaptado às condições físicas do planeta. As primeiras formas teriam surgido com a atualização de forças químicas, com as quais ter-se-ia despertado a latência de tais sementes da vida e dado início à evolução dos seres vivos. Deus, com seu sopro divino, ou hausto, deu início à vida. No Livro dos Espíritos, lição 44, tem uma lição maravilhosa a esse respeito. Então, gente, é um resumo que a gente fez. Vocês desculpem aí a gente gaguejar um pouquinho, fracassar um pouquinho, mas foi o que podemos oferecer para vocês aí. Tá bom? Então, essa daí é cocriação em plano menor, que é o nosso, o do homem, né? A gente espera aí, mais para frente, se Deus for permitido, pela nossa diretoria, a gente volta a falar de outra edição desse livro. Muito importante, bom, né? Difícil, duro, mas mais possível, estudando com vontade, a gente faz. Deu aí mais ou menos a gente. Então, obrigado, pessoal. Isso aí.